Um novo personagem rouba a cena da inteligência artificial. O aplicativo chinês DeepSeek chegou no mercado com promessa de mudar a história da tecnologia para sempre. No exterior, ações da Nvidia despencam na Bolsa de Nova York e concorrentes se movimentam. Líderes internacionais se manifestam e prometem reação à empresa chinesa. Em Washington, um avião da American Airlines cai após se chocar com um helicóptero da Força Aérea instantes antes do pouso. Autoridades confirmam 67 mortos, recuperam a caixa preta e iniciam as investigações. Você vai ver também, em superioridade numérica, Rússia avança no leste da Ucrânia e pode conquistar cidade considerada estratégica na região. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. A chegada de um novo modelo de inteligência artificial promete mudar os rumos da tecnologia e também da geopolítica. Com uma produção muito mais barata que as concorrentes, a chinesa DeepSeek mexeu com o mercado nesta semana e provocou uma reação até dos Estados Unidos. E a disputa pelo setor parece estar só começando. É o que a gente acompanha agora na reportagem da Camila Yunis. Ela chegou para ficar e já fez estremecer o mundo inteiro. A DeepSeek, serviço de inteligência artificial feito na China, ganhou todos os holofotes depois do lançamento do mais novo modelo da marca, o DeepSeek V3. O principal diferencial está no preço. Segundo a empresa, o custo do treinamento da máquina ficou abaixo dos $6 milhões com o uso de chips da Nvidia, um valor bem menor que os concorrentes na área, que gastam entre 20 a 50 vezes mais e chegam na casa dos bilhões. E o mercado sentiu o impacto. O app rapidamente ultrapassou o ChatGPT e se tornou o mais baixado do setor da loja de aplicativos da Apple nos Estados Unidos, além de derrubar as ações da Nvidia. Só na segunda-feira, a empresa de tecnologia perdeu 17% do valor de mercado, o equivalente a $593 bilhões. A queda é a maior já registrada na história da Bolsa Americana. Verdade seja dita, no dia seguinte a Nvidia recuperou quase 9% na Nasdaq, mas o susto foi grande e deixou até líderes internacionais ofegantes. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reconheceu que o avanço da empresa chinesa deve ser um sinal de atenção para o Vale do Silício. O lançamento da inteligência artificial da DeepSeek em uma empresa chinesa deveria ser um alerta para a nossa indústria, de que nós precisamos estar focados em competir para vencer. Já na Austrália, o ministro da Ciência, Zed Husic, disse estar preocupado com questões envolvendo a gestão de dados e a privacidade dos usuários. A empresa não comentou o caso. Fundada em 2023 em Hangzhou, a metrópole conhecida como Vale do Silício da China, a DeepSeek teve um crescimento rápido e o sucesso do empresário Liang Wenfeng, formado em engenharia, já chamou a atenção do governo em Pequim. No último dia 20, data do lançamento do chatbot, o dono da empresa participou de um evento a portas fechadas com o primeiro-ministro do país, Li Qiang. A expectativa de Pequim é que o sucesso de uma empresa como a DeepSeek ajude os chineses a ultrapassarem os Estados Unidos no controle de exportações e se tornarem autossuficientes em setores industriais estratégicos. Na Europa, startups locais ficaram animadas com a notícia e esperam beber da mesma fonte para correr atrás de concorrentes americanas. Mas no caso da DeepSeek, as barreiras já começaram a surgir. Na Itália, usuários foram impedidos de baixar o aplicativo até que o governo receba informações sobre o uso de dados pessoais dos internautas. Apesar do sucesso, a moderação do conteúdo do aplicativo chamou a atenção negativamente. Quando questionado sobre assuntos considerados sensíveis para o governo chinês, como o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, a soberania de Taiwan e violações de direitos humanos no país, a inteligência artificial diz que as respostas estão fora de alcance. Mesmo com o alinhamento ao governo de Pequim, o DeepSeek ganhou elogios dos concorrentes e promete movimentar um mercado em pleno ritmo de crescimento.
Bom, e para falar um pouco mais sobre os avanços da inteligência artificial e os impactos que a DeepSeek pode causar ao redor do mundo, a gente recebe o editor executivo da MIT Technology Review, Rafael Coimbra. Rafael, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Tudo bem? Prazer falar com você, prazer receber você aqui no nosso programa. Queria começar te perguntando o seguinte, a gente acompanhou na reportagem agora da Camila Yunis essa preocupação, digamos assim, de Donald Trump, da União Europeia, da Austrália, envolvendo a DeepSeek por uma série de questões, principalmente a questão da privacidade, dos dados dos usuários. Essa é uma preocupação que se justifica? Ou a gente pode dizer que é algo, digamos assim, até um pouco mais político? Como é que a gente pode definir a DeepSeek nesse campo? A preocupação com a privacidade, ela existe. Eu diria que ela está mais ou menos no mesmo campo de um debate que a gente já vem acompanhando nos últimos anos referente ao TikTok, né? Lembrando que os Estados Unidos aprovaram uma lei para banir o TikTok, ele deveria sair do ar no dia 19 de janeiro, e aí o Trump assumindo, ele veio já com uma postura tentando resolver esse imbróglio, mas fato é que era a mesma discussão. Os dados dos cidadãos norte-americanos, se usados por uma empresa chinesa, poderiam eventualmente ir para o governo chinês, e isso feriria a segurança nacional do país. O que a gente pode ter com o DeepSeek, se ele avançar, se ele começar realmente a se disseminar, é uma discussão muito parecida. Mas eu diria, Fabrício, que a parte comercial ela é mais importante, porque a gente está falando das maiores empresas de tecnologia do mundo, lá no Vale do Silício, OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, Microsoft, Apple, Google, Anthropic, Amazon, todas essas empresas estão num momento de apostar nessa nova era tecnológica que é baseada, fundada na inteligência artificial. Então, quando você vem com uma empresa chinesa que oferece, em termos de potencial, algo muito similar, só que com um custo, como bem retratado na reportagem, muito menor, isso acaba mexendo ali com um paradigma. Esperava-se que a potência desses processadores, do uso, do treinamento da inteligência artificial, ele fosse ser cada vez maior, e o recado agora é, olha, os chineses descobriram um jeito de fazer algo com uma eficiência muito maior do que vocês estão fazendo aí. Então, ainda vai levar um tempo, tem essas restrições, como vocês também mostraram, relativas ao controle do conteúdo, mas pode ser, sim, que não só a DeepSeek, como outras empresas chinesas, elas comecem a fazer frente de igual para igual com os norte-americanos. Agora, Rafael, voltando a falar sobre essa questão do custo, porque a DeepSeek falou que gastou cerca de 6 milhões de dólares para o treinamento da sua inteligência artificial, ou seja, ela sai bem na frente das empresas americanas, das suas concorrentes internacionais, que gastam cerca de bilhões de dólares aí para esse tipo de treinamento, para essa movimentação envolvendo inteligência artificial. Como é que essas empresas agora vão fazer para recuperar esse prejuízo, se é assim que a gente pode classificar? Há um prejuízo para esse setor já de antemão? Momentâneo, Fabrício, mas eu diria que foi um pouco exagerada a reação do mercado. São pessoas que consideram que a inteligência artificial já estaria ali num momento muito evoluído, então isso significaria que, por exemplo, empresas não investissem mais nos equipamentos da NVIDIA, que são hoje a referência para o treinamento de inteligência artificial. Por outro lado, há quem ache que a gente está só começando uma nova era da inteligência artificial, com outros serviços que vão ser criados em cima dessa base. Então, ficando mais barato esses equipamentos, ficando mais barato também o treinamento, e aqui, diga-se de passagem, os americanos devem copiar essas estratégias, esses modelos chineses, isso faria com que outras empresas, startups, investissem no segmento da inteligência artificial. Então, em vez de cair, de gerar prejuízos, como a gente viu nos últimos dias, o que a gente deve ver a partir de agora é o contrário. É mais acesso, mais tecnologia, mais desenvolvimento e, como eu disse, tem muito mais coisa ainda para vir no campo da inteligência artificial. A gente está falando, por enquanto, de modelos como o ChatGPT, o Gemini, quem usa aqui no Brasil está muito acostumado com isso. A gente já está numa outra era dos agentes de IA e a gente está caminhando para a era da inteligência artificial geral, que é muito mais poderosa do que está acontecendo agora. Então, considerando que a gente está só no início, eu acho que vai ter um reequilíbrio. Os norte-americanos, as big techs lá do Vale do Silício estão incomodadas, mas elas vão usar esse incômodo para impulsionarem ainda mais suas inovações.
Agora, tem a questão também do código aberto, né? Isso permite que outras empresas, outros grupos possam acessar o código-fonte ali da DeepSeek para poder entender como que ela funciona e até adaptar isso, trazer para um projeto próprio, criar um novo projeto. Isso permite, de fato, que outros países, mesmo aqui o Brasil ou a União Europeia, países da União Europeia que acabaram ficando um pouquinho para trás nessa corrida tecnológica, possam também chegar a se aproximar nessa disputa por espaço nesse setor? Você acredita que isso é uma possibilidade real daqui para frente? É uma possibilidade e é uma outra disputa. Hoje a gente tem no mundo padrões fechados, em que essas empresas vendem os serviços a partir dos seus modelos, e a gente tem o modelo aberto, como você falou, a DeepSeek agora vira uma nova protagonista. Do lado aqui do Ocidente, a gente tem a Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, que tem o Llama, que é um outro modelo de código aberto. Inclusive, há indícios de que a DeepSeek usou treinamento vindo dos algoritmos da Meta. Então, sim, existe hoje muita coisa disponível nas comunidades de programadores. A própria inteligência artificial ela tem facilitado a geração de códigos de programação. E sim, a gente vai também observar uma força vindo de programadores independentes que usam esses códigos fartamente disponíveis na internet para criarem suas próprias soluções. E aí abre-se uma oportunidade também, porque quando a gente fala de código aberto, vindo aqui para o Brasil, para não deixar passar, há uma oportunidade de se desenvolver muita coisa em cima de uma base que já foi criada. A gente poderia estar fazendo aqui um grande modelo, como esses que vimos há pouco, mas por que não já aproveitar o que foi criado e trabalhar em cima dessa camada, elaborando inovações que ainda não foram criadas. Agora, Rafael, um outro ponto importante para a gente trazer, há essa preocupação envolvendo, digamos assim, a isenção da DeepSeek. A gente percebeu que quando ela é questionada sobre assuntos ali que são considerados, por exemplo, sensíveis para o governo chinês, ela deixa de dar as respostas que o usuário pede. Isso gera uma preocupação. Aliás, a grande questão aqui é a seguinte: é possível a gente ter uma inteligência artificial isenta, digamos assim? Isso é preocupante? É muito difícil, porque quando nós treinamos uma inteligência artificial, ela é treinada com base no conhecimento humano. E o conhecimento humano sabemos que não é algo 100% isento, né? Tem conceitos muito relativos, o que é verdade, o que é certo, mas fato é que para uma parte do uso dessa inteligência artificial, sim, eu mesmo testei o DeepSeek e ele me deu essas respostas, na verdade não me deu respostas quando eu perguntei sobre temas sensíveis. Mas a gente tem que considerar que essas inteligências artificiais, elas não foram criadas exatamente para dar respostas, como o Google antigamente. Muita gente usa para esse fim, mas elas foram criadas também para resolver problemas complexos. Então, esse uso comercial dentro das empresas, aumentando a produtividade, otimizando operações, ele pode ser trabalhado com, vamos dizer assim, um nível maior de isenção, porque a máquina aprende muito rapidamente, ela gera ali e você pode pegar essa base e também treinar de acordo com as respostas que você quer, misturando o conteúdo de uma empresa, por exemplo, para gerar respostas só com o que foi pré-programado para a máquina. Então tem muito uso além dessa busca simples que a gente tem feito. Eu acho que o desenvolvimento vai se dar mais comercial, mais pelas empresas, e aí essas questões acabam ficando um pouco de lado. Mas, obviamente, quem quiser se informar por um DeepSeek não vai ter informações 100% confiáveis. A gente já vai continuar o nosso papo com o Rafael Coimbra, mas agora com outro recorte, porque com tantas tecnologias, o cuidado com o uso da inteligência artificial virou tema até mesmo na igreja. O Vaticano publicou um texto sobre o uso da inteligência artificial nesta semana. A gente acompanha na reportagem da Bruna Milan. Atualmente, a maior dificuldade de quem navega pelas redes sociais é identificar o que é real e o que foi gerado por inteligência artificial. Desde a metade do século XX, o mundo já passou por algumas revoluções tecnológicas. Entre os anos 60 e 70, as tecnologias que conhecemos hoje começaram a surgir de forma muito diferente. Computadores, tablets e celulares passaram a ganhar as casas, mochilas e bolsos mais ou menos no início dos anos 2000. O que antes era uma novidade passou a ser comum para muita gente.
Cerca de 3/4 da população mundial tem um celular. Só no Brasil, mais de 163 milhões de pessoas têm um aparelho em mãos, sendo um dos países com mais smartphones no mundo. Aqui no país, o acesso às redes sociais é maior entre crianças a partir de 10 anos, o que gera uma preocupação, já que menores de idade precisam ser monitorados e não podem ter acesso a plataformas como Instagram, X, Facebook e TikTok. Como forma de cuidar para que o acesso e a utilização de ferramentas de inteligência artificial sejam seguros, o Vaticano publicou a Doutrina sobre a Inteligência Artificial. O documento, aprovado pelo Papa Francisco, é destinado principalmente a pais, professores, pastores e bispos e traz um alerta sobre a necessidade de um desenvolvimento ético e orientado pelo bem comum, além de uma análise sobre a relação entre inteligência humana e inteligência artificial. O documento, com 117 parágrafos, reforça os riscos de se atribuir características humanas à IA, o que, segundo o texto, pode levar à perda de percepção do que é único e essencialmente humano. Embora a inteligência artificial possa gerar textos e imagens indistinguíveis dos criados por humanos, ela permanece um produto humano e não uma inteligência independente. O texto ressalta que, assim como qualquer produto da engenhosidade humana, a inteligência artificial também pode ser direcionada para fins positivos ou negativos. Para o Vaticano, a ferramenta pode ser usada para ajudar as nações a buscar a paz e garantir a segurança. Tem o potencial de aumentar as competências e a produtividade e ainda apresenta uma enorme capacidade de aplicações no campo médico. Mas o documento não esconde a preocupação com o uso da tecnologia para o desenvolvimento de sistemas de armas autônomas e potencialmente letais. E na economia, o impacto pode ser gigantesco, já que, caso usada para substituir trabalhadores humanos, em vez de ser algo a acrescentar, existe o risco de lucro desproporcional para alguns, enquanto outra parte da população mundial pode empobrecer rapidamente. A Santa Sé enfatiza a importância da ética e a regulamentação, além de que, em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, o documento é um convite à reflexão, mostrando que as ferramentas devem ser aliadas ao crescimento e ao desenvolvimento. Rafael, acho que agora a nossa conversa vai entrar até num campo aqui mais filosófico, vamos dizer assim. Você acredita que um dos grandes desafios hoje da comunidade, da tecnologia, é colocar certos, digamos, limites éticos dentro da inteligência artificial? Eu acho que sim, a gente precisa discutir a formulação dessas tecnologias, né, desde esse princípio, porque a gente acabou de falar de uma grande corrida insana mercadológica, mas será que estamos, enquanto humanidade, pensando nas consequências futuras? A gente viu agora o bloqueio, por exemplo, de celulares em sala de aula. Isso é fruto de uma consequência que veio anos depois de excesso de telas, muito por conta das redes sociais, internet e redes sociais. Será que daqui a 10, 20 anos a gente vai passar pelo mesmo momento com a inteligência artificial? Então, essas discussões, elas têm que acontecer agora. É sim um risco, porque a gente está partindo de uma simulação humana. Os textos, eles são muito críveis, você jura que está conversando com alguém, isso saiu do texto, veio para a voz, dá para conversar hoje com um chatbot com voz sintética muito parecida com o humano, e a gente está caminhando, obviamente, para avatares. Primeiro, personagens digitais que vão simular pessoas e, eventualmente, a gente vai trabalhar mais para frente com robôs humanoides, aqueles que se parecem conosco em 3 dimensões. Isso tudo é muito fascinante. Se a gente já é fascinado por uma tela em 2 dimensões, com fotografias e textos, imagine um robô se comportando como humano. Então, existe esse risco, sim, da simulação, da mentira, de crimes, mas também do fascínio, de, eventualmente, nós começarmos a se relacionar mais com máquinas de qualquer forma dessas que eu citei, e menos com humanos, porque a máquina está disponível 24 horas por dia, ela não se cansa, ela só te entrega o que você quer. Então é algo para a gente pensar, refletir nesse exato momento.
Rafael, muitas questões que a gente vai ter envolvendo inteligência artificial, uma tecnologia que se desenvolve a cada dia que passa, cada vez mais rápido agora com a DeepSeek, então nem se fala. Queria agradecer a sua presença aqui no JP Internacional dessa semana. Obrigado, foi um prazer. Bom, a gente conversou com o Rafael Coimbra, editor executivo da MIT Technology Review. Muito obrigado, Rafael. Agora vamos mudar de página aqui no JP Internacional. Olha só, um acidente entre um avião da American Airlines e um helicóptero da Força Aérea dos Estados Unidos deixou 67 mortos em Washington, a capital americana, na última quinta-feira. O avião, um Bombardier CRJ-700, vinha de Wichita, no Kansas, com 60 passageiros e 4 tripulantes, e se preparava para o pouso no aeroporto internacional Ronald Reagan, próximo à região central da cidade. No momento final da aproximação, a poucos metros da pista, o jato foi atingido por um helicóptero Sikorsky H-60 Black Hawk da Força Aérea, com 3 militares. As 2 aeronaves explodiram no ar e caíram no rio Potomac. Todas as 67 vítimas morreram no local. Instantes antes da batida, o helicóptero confirmou a torre de controle ter contato visual com o Bombardier. O operador de tráfego aéreo pediu que o Black Hawk mantivesse distância e continuasse o trajeto por trás do avião. O trânsito de helicópteros e aeronaves militares é relativamente comum em Washington, com diversas bases aéreas posicionadas ao redor da capital americana. Já o aeroporto Ronald Reagan, que tem sofrido com uma escassez de controladores de voo que atinge todo o país, é conhecido pelo tráfego intenso, mesmo com 3 pistas. Em média, o local recebe 1 pouso e decolagem por minuto. A caixa preta do avião da American Airlines foi recuperada na última sexta-feira e será utilizada para as investigações. A expectativa é de que um relatório preliminar seja divulgado até o final de fevereiro, enquanto o relatório final é esperado apenas para 2026. Em uma entrevista coletiva na Casa Branca, o presidente Donald Trump afirmou que o helicóptero estava voando em uma altitude alta demais para a região. O republicano também afirmou que as políticas de diversidade promovidas nos governos de Barack Obama e Joe Biden diminuíram o nível de qualidade das equipes da FAA, a Agência Nacional de Aviação Civil do país, o que, segundo ele, poderia ter motivado o acidente. Vamos conferir. A group within the FAA, another story. Um grupo dentro da Administração Federal de Aviação determinou que a equipe era branca demais, que eles tinham feito esforços para mudar isso e mudar imediatamente. Isso foi no governo Obama, um pouco antes de eu chegar. E nós cuidamos dos afro-americanos e dos hispânicos. Nós cuidamos de todos em níveis que ninguém viu antes. É um dos motivos pelo qual eu venci. Mas eles vieram com essa ideia de brancos demais e nós queremos pessoas que sejam competentes. Em 2016, eu fiz essa mudança bem cedo, porque eu sempre achei que esse era um trabalho, e outros cargos também, mas que esse é um trabalho para o qual você precisa de uma inteligência superior, e nós não tínhamos isso. E nós já tivemos. E quando eu saí da presidência e o Biden chegou, ele voltou para os padrões ainda menores que antes. Eu coloquei a segurança em primeiro lugar. O Obama, o Biden e os democratas colocaram a política em um lugar que ninguém nunca tinha visto, porque isso aqui é o pior de todos. A política deles era horrível, era muito pior. Então, como vocês sabem, na última semana, antes do acidente, eu assinei uma ordem executiva resgatando nossos padrões para os controladores de tráfego aéreo e outros cargos importantes no país. Nos últimos dias, tropas da Rússia se aproximaram da pequena Pokrovsk, no leste da Ucrânia. A cidade é considerada um hub logístico na região e pode ser uma porta de entrada para mais avanços russos. Confira na reportagem da Caroline Meira. As tropas russas chegaram pelo sul da cidade. Após o cerco, militares ucranianos admitiram estar em menor número e com dificuldades no campo de batalha. O chefe da brigada local não escondeu a emoção. É uma pena. É uma pena que esse seja o caso. Não há muito que a gente possa fazer. Não importa que nós sejamos superiores. Os russos estão em maior número, e esse número tem um grande impacto no resultado final. É muito triste que isso esteja acontecendo. É uma pena por todos que morreram por essa terra.
Nós estávamos sentados, dormindo em um abrigo antibombas, e os policiais chegaram e pediram para que nós nos preparássemos. Foi exatamente isso. Minha mãe e meu marido ficaram em Pokrovsk e minha mãe está doente. Ela tem um problema no coração e um osso do pescoço quebrado. Eu não iria conseguir tirá-la de lá. Pokrovsk é um ponto estratégico para transporte na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Antes da guerra, o município contava com 60 mil habitantes. Hoje, são cerca de 7 mil. O interesse econômico também é grande. A cidade fica a apenas 10 quilômetros da única mina do país de carvão metalúrgico, utilizado para a indústria do aço. As operações no local já estavam suspensas desde a metade de janeiro por conta da falta de segurança, com a intensificação dos ataques russos. Boris Trimbitsky, de 62 anos, vive a poucos quilômetros da mina. Ele lamentou as perdas na região. Nós somos quase como marinheiros que vivem perto do mar e estão conectados com o mar. E nós moramos aqui. E por quê? Porque desde a infância você escuta as minas. Você se acostuma com elas, basicamente. Você já sabe para onde você vai e o que você vai fazer. Para o Kremlin, o controle de Pokrovsk pode significar muito. A expectativa do exército russo é de cortar o abastecimento ucraniano na área e chegar até Chasiv-Yar, cidade mais ao norte, que ampliaria o domínio em Donetsk. Na última semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, trocou o general responsável pelas ações no fronte leste. A mudança foi a segunda em 2 meses. A promessa do exército de Kiev é a de enviar mais munição e equipamentos para ampliar a defesa em Pokrovsk, mas a ação pode vir tarde demais. Sem gás, energia elétrica e água encanada, os moradores que ficaram na cidade esperam um milagre, entre escombros e ruas fantasmas. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas olha, o mês de fevereiro tá só começando, com muita notícia. E a gente vai seguir de olho em tudo que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.